Olá pessoal, essa começa a nossa segunda videoaula sobre o LibreOffice Calc, tá? E nessa videoaula eu vou estar demonstrando para vocês como é que utiliza-se da função média e da formatação condicional, tá? Então para isso eu coloquei, já aqui para adiantar essa aula, coloquei um boletim escolar, né, com 5 nomes de alunos, obviamente fictícios, a nota 1, nota 2, nota 3, uma coluna para calcular as médias e a situação do aluno, né, se ele está aprovado ou reprovado. Para utilizar essa função situação, né, para a gente estar utilizando essa coluna situação, eu vou dizer que o aluno está aprovado se tiver média maior ou igual a 6. Tá? Então eu vou lançar valores fictícios aqui, tá? Só para a gente ter a noção depois da média, né? Fazer o cálculo da média. Então, 6, 6 e 6. Pronto. Então, como é que eu faço para calcular a média desse aluno? Então, primeiramente eu vou colocar todas essas células aqui no formato numérico, tá? E vou tirar uma casa decimal, né? Para ele ter apenas uma casa decimal. E como é que eu faço para utilizar a média? Começo com igual, depois eu digito a função média, tá? Então, se vocês observarem, a média, o nome da função tem acento. Se eu não colocar acento, ela não funciona, tá? Então eu tenho que colocar o acento de média. Abro parêntese e seleciono os números que eu quero, né, tirar a média. Então ele vai trazer para mim a média aritmética, ou seja, ele vai fazer a soma das 3 notas e dividir por 3. Então, dou Enter, né, já tirei a média. Observe que é a mesma forma, a mesma sintaxe da função soma e da função multi que fizemos a multiplicação. Ok? Vou replicar isso, nós já vimos isso na aula passada, estou replicando para as demais aulas, né, na aula passada, para as demais células, na verdade. E agora eu vou utilizar a formatação, né, a formatação condicional. Porém, para eu fazer essa formatação condicional, primeiro eu vou ter que utilizar a função se, né? Ou seja, para perguntar se a média do aluno ele é maior ou igual a 6, para eu dizer se ele é aprovado ou reprovado. Ok? Então, eu vou começar com a função se, igual, se, abre parêntese. O primeiro parâmetro, né, dessa função, ou seja, a primeira coisa que você vai ter que fazer é fazer o teste, a pergunta, né? Porque se é uma condição, né? Então, para ele ser aprovado, ele precisa ser verdadeira essa condição, né? Ou seja, maior ou igual a 6. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso perguntar se o valor da média ele é maior ou igual a 6. Tá? Então, eu estou perguntando se o valor da média ele é maior ou igual a 6. Então, está aqui, é 9, né? Está aqui o valor, é 9, é maior ou igual a 6. Se sim, né? Que é a primeira, né? O valor de então, se for igual, maior ou igual a 6, então ele está aprovado. E se não for, se a média não for maior ou igual a 6, ele está reprovado. Então, note que é uma condição que eu estou fazendo para ele ser aprovado. E qual é a condição? Que ele tenha uma média maior ou igual a 6. Ok? Então, igual, se, abre parêntese, a célula que eu quero perguntar se é maior ou igual a 6, o valor do verdadeiro, ou seja, se essa nota que está aqui em E9 for maior que 6, ele vai estar aprovado, se não, ele vai estar reprovado. Ele não atendeu ao meu requisito, que é ter uma média maior ou igual a 6. Então, nesse caso aqui, ó, note que ele tem nota média menor que 6, então ele está reprovado. E posso aplicar isso para as demais células. Então, 3.3 reprovado, 7 aprovado, 4.0 reprovado e 6 aprovado. Ok? Então, está funcionando a minha função. E como é que eu faço agora a formatação condicional? Na verdade, o que é a formatação condicional? O que eu quero dizer é que, quando ele encontrar um valor reprovado, ele marque de vermelho,
E quando ele encontrar o valor, a palavra aprovado, ele marque de azul. E como é que eu faço isso? Formatar, formatação condicional, condição. Tá? Se você não pegou esse caminho aí, volta um pouco o vídeo, faz o caminho, formatar, formatação condicional, para até chegar nessa tela, né, nessa caixa de diálogo que vai trabalhar a formatação condicional. Então, olha só, eu tenho a primeira condição, né, que é o quê? É perguntar se o valor da célula é igual ao quê? Reprovado. Reprovado. Note que eu tenho que colocar a palavra reprovado entre aspas duplas. Se eu não colocar aspas, ele fica amarelinho e vai dar erro. E aparece aqui, ó, textos sem aspas são interpretados como rótulos de colunas e linhas. Então, é um texto que eu estou colocando, que eu estou tentando encontrar naquela célula. Clico em estilo, e aí eu vou criar um novo estilo. Ele vai abrir para mim uma caixa de diálogo. Eu vou colocar um nome para esse estilo, vou colocar reprovado. E vou mudar o efeito da fonte, que eu vou colocar vermelho. Tá? Vou dar um OK. Então, note que eu já tenho o estilo reprovado. Se ele encontrar reprovado em uma das células, ele vai colocar em vermelho. Vou adicionar a segunda condição, que é o quê? Que eu perguntar se ele encontrar uma palavra chamada aprovado, ele diga para mim, ele mostra para mim ela em azul. Então, vou clicar aqui, criar um novo estilo, aprovado, efeito da fonte e selecionar a cor azul. Ok? Então, note que eu já tenho o reprovado, a condição para encontrar reprovado e a condição para encontrar o aprovado. Ok? E faço a replicação como se fosse uma outra função. Então, pronto. Eu já tenho a minha condição de aprovado e reprovado. Ok? Veja como é simples. Então, para fazer a prática, né, para você se familiarizar com essas funções, coloque aí abra o seu Calc, né, o LibreOffice Calc, e faça essa tabela novamente utilizando as funções média e a função se, além da formatação condicional, para que você possa treinar. Ok? Então essa foi a nossa segunda videoaula sobre a função Calc. E na terceira videoaula a gente vem com mais novidades. Ok? Obrigado e um abraço.